Nacional de Energia Elétrica aprovou um reajuste médio de 2,59% para a tarifa de luz nos 74 municípios atendidos pela concessionária aqui de Mato Grosso do Sul. No entanto, a ANEEL condicionou a aplicação do reajuste à quitação de uma dívida pendente da Enersul com o governo federal referente a encargos do setor elétrico. Essa dívida chega a 50 milhões de reais. O reajuste está previsto para entrar em vigor a partir do próximo dia 8. Mas, de acordo com a assessoria de imprensa da Enersul, a empresa ainda está em negociação da dívida com a ANEEL e não tem prazo para quitar os débitos, mas espera fazê-lo até o final do mês de abril. Por isso, o reajuste pode não entrar em vigor na data prevista. E já está valendo desde segunda-feira as novas regras para o ponto eletrônico. A medida foi publicada inicialmente no Diário Oficial da União em agosto de 2009, mas o prazo para a implantação foi prorrogado 5 vezes para que as empresas pudessem se adequar. Para saber mais detalhes, vamos voltar ao vivo com a repórter Keila Mesquita. Keila, qual é a principal mudança? Emília, a principal mudança é a emissão do comprovante de horário de entrada e saída do empregado. Sobre o assunto, eu converso agora com Leif Nas, ele que é chefe do Núcleo de Fiscalização do Ministério do Trabalho. Leif, qual o objetivo dessa medida? O principal objetivo da adoção do ponto eletrônico é evitar fraudes tanto pelos empregados quanto pelas empresas. Isso pode gerar benefícios para a empresa, que vai evitar, por exemplo, o pagamento de horas extras indevidas, e para os empregados, que vão ter um documento comprovando os horários efetivamente trabalhados. Quem está obrigado a instalar agora, neste mês, desde ontem? Existe um escalonamento previsto na portaria que exige que em abril, dia 2 de abril, as empresas do comércio em geral, indústria e serviços em geral, por exemplo, restaurantes, bares, hospitais, entre outros, que instalem o ponto eletrônico. Há outros prazos? Existem outros prazos, são 3 etapas. Então essa é a primeira, a segunda etapa é as empresas ligadas à agroindústria e a terceira etapa são as micro e pequenas empresas que estão obrigadas. Essas micro e pequenas empresas, com qualquer quantidade de funcionários, tem que colocar o ponto eletrônico? Na realidade não. A lei exige que toda empresa com mais de 10 funcionários tenha que ter algum controle de ponto. Esse controle pode ser manual, aquele manuscrito pelos funcionários, normalmente numa folha ou numa ficha de ponto. O controle mecânico, que é aquele popularmente dito como bater o cartão. E o ponto eletrônico. Caso as empresas decidam ter um ponto eletrônico, a novidade da portaria é que esse ponto eletrônico, o aparelho, tem que ser regulamentado pelo Ministério do Trabalho. Mas só aquelas empresas, seja micro, pequenas empresas, seja empresas que não se enquadram como micro, pequena, se elas têm mais de 10 funcionários. E em relação à fiscalização? A fiscalização se dá com um fiscal do trabalho indo ao estabelecimento e pegando os dados que constam no aparelho do ponto eletrônico. Existe uma porta USB que o fiscal vai com um pendrive e pega os dados que estão lá inseridos. Esses dados são invioláveis e inalteráveis. E existe um prazo, vale ressaltar, que existe um prazo de 90 dias que a lei prevê de um procedimento que se chama dupla visita. A empresa, desses primeiros 90 dias de vigência da lei, da portaria, a fiscalização pode ir na empresa, mas tem a obrigação de simplesmente orientar e notificar. Dentro desses 90 dias, caso a empresa não tenha sido notificada, ela não poderá ser autuada e, consequentemente, multada pelo Ministério do Trabalho. Tá certo, eu agradeço os seus esclarecimentos. Emília, voltamos com você mais uma vez. Obrigada, Keila. O prefeito de Campo Grande sancionou hoje a lei que cria a Bolsa Universitária Municipal.